A chuva não caía, ela despencava. Era uma daquelas noites que pareciam desafiar a própria existência, como se o céu tivesse decidido romper todos os limites e despejar sobre a terra uma fúria contida há décadas. Relâmpagos riscavam o breu como facas afiadas, iluminando por breves segundos a velha estação ferroviária abandonada, encolhida entre trilhos enferrujados e o silêncio úmido de uma cidade que já tinha adormecido, ou se escondido. Davi havia saído do seu jantar beneficente mais cedo. Não suportava mais aqueles sorrisos falsos, os aplausos vazios, os elogios forçados. Tinha tudo: grifes sob medida, um carro preto com bancos de couro italiano esperando à porta, ações em 3 continentes, imóveis em 4 capitais. Mas no peito, um silêncio insuportável. Como o da estação, o motorista sugeriu esperar a tempestade passar. Mas Davi pediu para andar. Só um pouco. Vá me seguindo devagar. Preciso pensar. Pensar? Na verdade, ele precisava fugir. Do terno apertado. Da taça de vinho de 30 mil reais. Das promessas da advogada com quem estava quase se casando por pura pressão. Da ausência que o pai deixara ao morrer. Da mãe que preferia os coquetéis às conversas. Dos funcionários que se curvavam, mas não o olhavam nos olhos. Dos amigos que só apareciam nas manchetes. E foi andando, com o sapato de couro ensopado e o vento cortando o rosto como lâmina. E sem saber por que chegou ali, na estação. Como se os pés o tivessem guiado sozinhos. Foi quando ouviu um choro. Baixo, tímido. Como se não quisesse incomodar. Depois uma voz conhecida. Uma voz que ele não ouvia há quase um ano. Shhh. Tá tudo bem, meu amor. Mamãe tá aqui. Davi parou e olhou. A chuva não deixava ver direito, mas, entre as sombras, ele distinguiu a silhueta de alguém agachado, enrolado com crianças em um cobertor rasgado, atrás de uma pilastra. Os cabelos encharcados colavam-se ao rosto. A roupa grudava na pele como uma segunda camada de sofrimento. Ele se aproximou, hesitante, com o coração batendo fora do ritmo. Clara! Ela olhou. Os olhos arregalaram como se tivessem visto um fantasma. Depois abaixou imediatamente o rosto, como se não quisesse ser reconhecida. Ou julgada, ou talvez lembrada. Davi não conseguia acreditar. Era ela. Clara. A mulher que durante 5 anos cuidara da mansão da família como se fosse sua. A mulher que sorria com doçura até mesmo quando a mãe dele a mandava repetir a limpeza de um mesmo tapete 4 vezes. A mulher que conhecia os hábitos de todos naquela casa, mas que nunca contou um segredo, nunca faltou um dia, nunca reclamou de nada. Até o dia em que desapareceu. Simplesmente não voltou do fim de semana. Sem aviso, sem carta, sem explicação. Ela estava diferente, mais magra, os olhos mais fundos. Mas ainda era Clara. E agora ela estava ali, com 3 crianças. No frio, na chuva. Clara, meu Deus, o que aconteceu com você? Ela não respondeu. Apenas apertou as crianças contra si. 2 meninas e um menino, todos pequenos, talvez entre 3 e 7 anos. Magros, tremendo. Um deles tossia com força. Davi tirou imediatamente o casaco caro e o estendeu. Pega, pelo amor de Deus, isso aqui vai te aquecer. Onde vocês estavam? Por que não me procurou? Por que sumiu daquele jeito? Ela olhou para ele. Por 2 segundos apenas. Mas havia tanto ali. Vergonha, raiva, dor e talvez medo. Vai embora, Davi. Não tenho nada para te pedir. Clara, você tá com 3 crianças no meio de uma tempestade. Tá encharcada. E parece que não comeu há dias. Me deixa te ajudar. Ela balançou a cabeça. Não posso. É perigoso? Perigoso? Eu sou Davi Moraes. Você me conhece. Você trabalhou para minha família. Por que seria perigoso eu te ajudar? Ela hesitou. A menorzinha chorava baixinho. Clara a abraçou com força. Davi olhou ao redor como se a escuridão fosse lhe oferecer alguma explicação. Você tem onde ficar? Você fugiu de alguém? Você está sendo ameaçada? Ela não respondeu, mas não precisava. Os olhos dela diziam tudo. Então vem comigo agora. Nem que seja por uma noite. Eu levo vocês para o meu apartamento. Tem espaço. Tem comida. Tem roupa seca. Você pode ir embora amanhã se quiser. Mas agora, Clara, você precisa aceitar. Ela chorou. Silenciosamente. Como só uma mulher que aprendeu a se calar sabe fazer. E assentiu. Com muito cuidado,
Davi ajudou as crianças a entrarem no carro. O motorista abriu os olhos assustado ao vê-los. Mas Davi apenas disse, conduza, e não explicou nada. Durante o caminho, o silêncio era denso, só interrompido pela respiração das crianças, que aos poucos paravam de tremer. Clara olhava pela janela. Como se estivesse em outro mundo, Davi a observava de relance. Tinha 1000 perguntas, mas não fez nenhuma. Ao chegar no apartamento, um duplex luxuoso de frente para o mar, Davi indicou a Clara um dos quartos de hóspedes. Ela entrou com as crianças. Ele preparou toalhas, pijamas que mandou buscar de emergência na loja 24 do prédio, sanduíches e sopa, não sabia por quê, mas queria que elas se sentissem em casa. Horas depois, quando tudo parecia mais calmo, Clara saiu do quarto. Com os cabelos já secos, vestindo um dos hobbies da casa, e os olhos pesados. Obrigada, ela disse sem encará-lo. Você não precisa agradecer. Só quero entender. Ela ficou em silêncio. Clara, eu pensei que você tivesse morrido. Você sumiu. Ninguém sabia de nada. E agora eu te encontro com 3 crianças no meio da rua. O que aconteceu? Por favor. Ela se sentou. Devagar. Como quem carrega muito peso nas costas. Eu fui embora porque precisava proteger alguém. Proteger quem? Meus filhos. A palavra ecoou no apartamento. Filhos. Davi sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. São seus? Ela assentiu. Meus. Todos meus. Ele ficou em silêncio por um momento. O coração batia mais rápido. Clara. Por que proteger seus filhos implicaria sumir daquele jeito? Ela respirou fundo. E falou com a voz quase falhando. Porque o pai deles queria tirá-los de mim. Davi sentiu o estômago virar. O pai deles? Quem é? Ela hesitou. E respondeu com os olhos marejados. Um homem muito poderoso. Mais do que você pode imaginar. Davi sentiu um nó se formar na garganta. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Clara levantou-se. Eu não deveria ter aceitado vir. Você é bom demais para se meter nisso, Davi. Mas obrigada pela noite. Amanhã cedo vamos embora. Ele segurou o braço dela, com delicadeza. Mas firmeza. Você não vai a lugar nenhum. Não até me contar tudo. E não até eu ajudar. Ela tentou se soltar. Você não entende, Davi. Ele pode nos encontrar. Ele tem olhos em todo lugar? Eu vivi com medo por quase 1 ano. Mudei de cidade 3 vezes. Trabalhei em pensão. Dormi em igreja. E agora estamos aqui. Se ele souber, ele vai ter que passar por mim. Ela o olhou. Pela primeira vez com intensidade. Como se tentasse ler dentro dele. E murmurou. Você não faz ideia de quem ele é. Então me conta. Me deixa fazer parte disso. Me deixa te proteger. Ela abaixou a cabeça. Eu conto. Mas não agora. As crianças precisam dormir. E eu também. Ele assentiu. Naquela noite, Davi não dormiu. Ficou no sofá, com a cabeça girando. Imagens, suposições, memórias. Clara, a funcionária dedicada, que agora era uma mãe fugitiva. 3 crianças. Um pai poderoso e ameaçador. Por que ela nunca contou? Por que nunca pediu ajuda? E por que aquilo o afetava tanto? Na manhã seguinte, Davi acordou com o cheiro de café. Clara estava na cozinha fazendo tudo como antes. Café passado, pão na chapa, leite morno. As crianças comiam em silêncio, mas pareciam em paz. Você não precisava fazer isso, ele disse. Eu precisava agradecer, de algum jeito. Você já agradeceu. Agora é minha vez de saber tudo. Clara olhou para os filhos, depois para Davi, e disse. Tudo começou antes mesmo de eu entrar naquela casa. Tudo começou antes mesmo de eu entrar naquela casa. Clara disse isso olhando para as próprias mãos, como se estivesse buscando nelas a coragem que havia deixado em algum lugar da memória. Eu tinha 19 anos, recém-chegada da Bahia, sozinha, ingênua. Tinha saído de casa fugida do meu padrasto. Vim para São Paulo com uma mochila e R$ 100 no bolso. Dormi 2 noites na rodoviária até conseguir meu primeiro trabalho numa casa de família. Foi lá que conheci ele. O pai das crianças. Ela falava num tom baixo, mas firme. Como quem já contou aquela história a si mesma tantas vezes em silêncio, que agora cada palavra saía no tempo exato da dor. Ele era filho dos patrões. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Bonito, culto, educado. E por fora parecia gentil. Eu era só a arrumadeira, mas ele me tratava diferente. Me ouvia, me elogiava.
Às vezes até me dava livros. Me fazia perguntas sobre minha vida, sobre meus sonhos. E eu achava que era amor. Davi não a interrompia. Apenas escutava, os olhos cravados nela. Um dia ele me ofereceu uma carona. Disse que não queria que eu pegasse ônibus tão tarde. Eu aceitei. Ele me levou para um lugar afastado. Disse que queria conversar melhor. Eu confiei. Silêncio. As mãos de Clara tremiam levemente. Ela apertou uma contra a outra. Ele me estuprou, Davi. A frase cortou o ar como uma lâmina e me ameaçou. Disse que se eu contasse para alguém, faria minha vida virar um inferno, que ninguém acreditaria numa empregadinha como eu, e que eu devia ficar feliz de ter sido escolhida por ele. As lágrimas escorriam agora. Mas Clara não chorava com desespero. Chorava com dignidade. Eu fui embora no dia seguinte. Pedi demissão. Fui para outra cidade. Descobri que estava grávida um mês depois e jurei que criaria meu filho sozinha. Trabalhei como pude. Um quarto por trás de uma padaria. Depois outro emprego. Outro filho. A terceira veio 4 anos depois. E foi quando ele me encontrou de novo. Davi estava paralisado. Ele nunca deixou de me vigiar, Davi. Ele tem contatos, dinheiro, influência. Quando soube das crianças, apareceu na minha porta com um advogado. Disse que era o pai e que queria resolver tudo no papel. Mas o olhar dele, o jeito como falava das crianças, não era de pai, era de posse. Ele queria tirar eles de mim. Queria levá-los para outro país. Disse que eu não tinha condições de cuidar. Que se eu não assinasse, me faria sumir. Ela engoliu em seco. Foi quando eu fugi. Apaguei tudo. Troquei de nome. Peguei os meninos e saí com a roupa do corpo. Passei por 4 cidades. Trabalhei de diarista, ajudante de cozinha, faxineira de motel. Nunca mais tive paz. Até aquele dia na estação. A gente ia passar a noite ali escondidos. E você apareceu. Davi respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções. Clara, esse homem. Ele ainda está te procurando? Ela assentiu. Sim, e tem recursos para isso. Ele me quer de volta sob controle. Ou morta. E os meninos ele quer criar do jeito dele. Como sucessores. Sem amor. Sem alma. Davi se levantou. Caminhou pela sala em silêncio. O sangue fervia. Você sabe quem eu sou, Clara. Eu posso te proteger. Eu posso contratar os melhores advogados. Eu posso acabar com esse homem. Ela sorriu. Um sorriso triste. Você pode tudo. Mas ele também pode. E quando 2 homens assim brigam, quem morre sou eu. Não dessa vez, eu juro. Eu vou cuidar de vocês. Ela não respondeu. Naquela noite, Davi fez 2 ligações. A primeira para seu advogado pessoal. Pediu investigação discreta sobre um certo nome. Um homem influente, filho de uma das famílias mais antigas de São Paulo, com registros de abuso abafados ao longo dos anos. A segunda, para sua assistente, cancelou toda a agenda da semana. Nada mais importa agora, disse. Absolutamente nada. Nos dias seguintes, Clara e as crianças passaram a viver no apartamento. Davi adaptou um quarto para cada um. As meninas receberam bonecas novas. O menino ganhou um telescópio para ver mais longe e nunca esquecer que o mundo é maior do que parece, disse Davi. Eles voltaram a sorrir. Mas Clara continuava alerta, sempre com uma mala pronta, sempre olhando pela janela, até que numa manhã o interfone tocou. O porteiro disse que havia um visitante importante na portaria, sem nome. Apenas um cartão de visita. Davi foi até lá pessoalmente, era ele, o homem impecavelmente vestido. Um terno cinza claro, sorriso polido, olhar de predador. Estendeu a mão que Davi não aceitou. Soube que você tem andado com uma antiga conhecida minha, ele disse. Davi apenas cruzou os braços. Ela fugiu com algo que me pertence. 3 coisas, na verdade. A lei está do meu lado. E a justiça está do meu, respondeu Davi. O homem sorriu. Você está se metendo em algo perigoso. Vai sujar seu nome por uma faxineira? Prefiro sujar meu nome do que lavar as mãos como você. Agora vá embora. E se tentar algo contra ela ou as crianças, juro que você vai conhecer um inferno muito mais caro do que o seu terno. Nos dias seguintes, Davi acionou uma rede de jornalistas, juristas e políticos aliados. Começou a construir um caso sólido. Conseguiu provas, depoimentos antigos, até ex-funcionárias que também haviam sofrido abusos e antes tinham medo de falar, começaram a aparecer. Um escândalo ganhava forma, mas o inimigo era esperto. E rápido. Uma noite, Clara recebeu uma intimação judicial, uma ordem de busca e apreensão das crianças,
alegando alienação parental com provas manipuladas. Ele vai levar meus filhos, Davi. Eu sabia. Ele não vai. Confie em mim. Davi moveu céus e terra. Um desembargador antigo, que devia favores ao pai dele, concedeu liminar. Ganharam 30 dias para apresentar defesa. Mas agora Clara não podia sair de casa. Era arriscado demais. Foi nesse isolamento forçado que algo inesperado começou a nascer entre eles. Davi, que sempre achou que amor era uma transação, como negócios, como ações, agora sentia algo diferente. Ao ver Clara lendo histórias para os filhos, ao vê-la cantarolar baixinho enquanto cortava pão, ao vê-la dormir no sofá com a cabeça tombada de cansaço, mas com um sorriso de paz, ela também o olhava diferente. Não mais com medo, mas com cuidado, com gratidão, com afeto. Num fim de tarde, enquanto as crianças dormiam, os dois ficaram sozinhos na varanda. A chuva caía de novo, fina. Você salvou minha vida, Davi, ela disse. Na verdade, você salvou a minha. Eu não sabia o que era a vida até te encontrar de novo naquela estação. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Por que você se importa tanto? Porque você é a única pessoa que nunca esperou nada de mim. E mesmo assim me deu tudo. O beijo veio devagar. Como uma promessa. Como um pacto. Na semana seguinte, o julgamento começou. A mídia pegava fogo. O caso era noticiado em todo lugar. Herdeiro de império acusado de estupro e sequestro de menores. Os bastidores do sistema jurídico ferviam. Davi colocou os melhores no caso. Mas o julgamento não seria fácil. A defesa adversária era suja, experiente, cruel. Clara depôs com coragem. Contou tudo, em detalhes. A juíza, uma mulher séria e respeitada, ouvia com atenção. Testemunhas-chave foram ouvidas. Uma delas chorou ao confirmar que sabia dos abusos, mas foi silenciada com dinheiro. No último dia, o homem foi chamado para depor. Entrou na sala como quem entra num coquetel de luxo. Sorriu. Negou tudo. Acusou Clara de chantagem. Disse que ela inventava histórias para arrancar dinheiro. Mas quando a juíza pediu os exames de DNA exigidos por Davi, a verdade veio à tona. As 3 crianças eram dele, biologicamente, mas pertenciam, de alma e amor, à mãe que nunca as abandonou. O julgamento foi tenso até o último minuto. Mas a sentença veio como um alívio que invade o peito depois de anos sem respirar. Guarda total e definitiva para Clara. Restrição de contato para o pai. Processo criminal por estupro e tentativa de sequestro autorizado. Clara chorou. Davi a abraçou, forte. Como quem segura a vida inteira nos braços. Eles voltaram para casa com as crianças, com liberdade, com futuro, e naquela mesma noite Davi a levou de volta à estação. Por quê? Ela perguntou. Porque foi aqui que eu te reencontrei. Foi aqui que tudo mudou. Ela sorriu. E ele, ajoelhando-se no meio do piso molhado, segurou a mão dela. E é aqui que eu quero te pedir. Fica comigo, Clara. Fica para sempre. Ela chorou. Mas agora, de felicidade. As crianças correram até eles. Os 4 se abraçaram como se fossem feitos um para o outro. Como se aquela estação, antes palco de solidão e tempestade, agora fosse um novo lar. Davi não era mais só um milionário. Era pai. Era homem. Era completo. E você? O que faria no meu lugar? Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que acredita que toda tempestade passa e que o amor, às vezes, nos espera onde menos esperamos.